Olá! Hoje falaremos sobre os primeiros filósofos, a saber, os filósofos jônicos. Quando nos referimos ao começo da filosofia, aquele que deu início a essa tradição foi o assim chamado filósofo Tales. Tales de Mileto. Por que Tales é assim chamado, Tales de Mileto? Ora, é porque foi em Mileto onde Tales nasceu. E que cidade foi essa, cidade de Mileto? Bem, nós já nos referimos a ela em um vídeo anterior. Mileto foi exatamente a cidade onde surge a filosofia. Era uma cidade portuária, né, referência no mundo antigo como um ponto comercial muito importante, na qual, portanto, circulavam pessoas de todos os lugares, né, pessoas que vinham da Ásia, pessoas que vinham da Mesopotâmia, da África, né, dos países do que a gente vai conhecer como Europa de modo geral, né? Então, a cidade de Mileto, essa cidade portuária, ela representava este ponto de interseção, este antecedente quase que cosmopolita do mundo antigo. E as pessoas iam muito a Mileto com esses intuitos comerciais. No entanto, em função da pluralidade de pessoas que por ali passavam, muitas diferentes ideias eram colocadas em confronto, digamos assim. E isto deu vazão, né, deu a ocasião necessária para que alguém como Tales percebesse esta pluralidade de explicações distintas sobre os mesmos temas de modo mais enfático acerca do problema da origem, de modo que Tales resolveu apresentar uma outra forma de pensar este problema. A forma como Tales vai encaminhar o problema da origem, e que, portanto, será uma forma que vai marcar o próprio início da filosofia, e enquanto tal, diga-se de passagem, podemos dizer nesse sentido, o nascimento da própria ideia de teoria. A filosofia marca o nascimento da teoria. O que Tales fez de diferente foi que, ao invés de recorrer àquelas antigas causas sobrenaturais, Tales buscou explicar o problema da origem do universo a partir de causas igualmente naturais. Naturais, tais como aquele universo que ele gostaria de explicar. Então, se o universo faz parte da natureza, seria necessário, pensa Tales, que a própria natureza fosse capaz de lhe explicar. Não teria sentido para Tales ter de recorrer a algo de fora da natureza para explicar a natureza. É preciso que a natureza contenha em si as suas próprias causas. E é este ímpeto por uma explicação inerente, imanente à própria realidade do objeto em questão, o objeto estudado, que vai marcar este início da filosofia. Então o Tales, ele parte de um pressuposto que vai ficar ainda ao longo de toda a tradição filosófica antiga e mesmo em larga medida posterior, até em certo sentido na filosofia moderna nós vamos encontrar concepções semelhantes, que é a ideia de que, ora, se eu, enquanto ser humano, sou um ser racional, e o mundo, ele é o mesmo mundo para todos, o mundo, que é um mundo natural, ele há de ter uma explicação que seja, sim, natural, mas mais do que natural, esta explicação ela deve ser uma explicação racional. Quer dizer, se o mundo tem explicação, se o mundo tem uma causa, esta causa pode ser conhecida. Ela tem algum fundamento lógico que nos permita falar, abordar e conhecê-la. É nesta perspectiva que parte, portanto, da união entre a racionalidade do sujeito e a racionalidade inerente no próprio cosmo, na própria natureza, aquilo que os gregos vão chamar de physis, de onde teremos palavras como a física, que justamente designa o comportamento, né, o estudo do comportamento dos corpos naturais. Então a physis, enquanto natureza para os gregos,
ela é em si mesma racional. O cosmo, que é a visão grega que a gente hoje tem de universo, e são concepções um pouco distintas acerca deste universo, mas essa visão de totalidade que hoje nós chamamos de universo e que o povo grego chamava de cosmo, ela é em si mesma racional. Pensa Tales de Mileto, e assim sucessivamente os demais filósofos. Então, partindo do pressuposto de uma unidade de fundo, de racionalidade entre a subjetividade, entre aquele que pensa, o objeto, e o objeto em questão, o mundo, a natureza, os seres, partindo desta identidade racional entre nós, que pensamos o mundo, e o mundo, enquanto tal, na sua constituição, o mundo há de ser racional, e se, portanto, o mundo é racional, e eu sou um ser racional, eu posso entender, compreender o mundo e explicá-lo. E a minha explicação racional, porque parte da racionalidade do próprio mundo, ela há de ser uma explicação válida para todos. E se não for válida, ela será passível de crítica. E assim surge a filosofia. Qual é a explicação que Tales de Mileto mobiliza para dar conta do problema da origem? Tales ele vai dizer que o começo de todas as coisas foi um elemento da natureza. Um elemento da natureza que será conhecido como o elemento úmido, ou a água. Então Tales, observando o mundo, percebe que, ora, se todas as coisas precisam vir de uma coisa só, né, trata-se deste princípio monista, segundo a qual a totalidade, a multiplicidade, ela tem em comum uma origem única, como pensavam lá em larga medida os mitos. Então esta origem única de todas as coisas, ela está em todas as coisas, porque se o todo veio de uma única coisa, de uma única fonte, então esta fonte está nestas manifestações deste princípio. A manifestação do princípio contém o princípio. Então, por que a água? Porque, vejam, quando o Tales percebe, entre todos os elementos da natureza que ele observa, quando ele percebe que a água ela é um elemento, por exemplo, muito dinâmico, capaz de se transformar de uma forma muito fácil. A água, em um certo momento, ela é líquida, logo adiante, ela deixa de ser líquida, vira sólida, ou poderia de líquida virar gasosa. Então a transformação da matéria, ela é de fácil experimentação no que diz respeito à dinâmica da água. A água a gente percebe muito facilmente que ela passa de um estado para outro, de uma forma para outra. Então a transformação dos elementos uns nos outros, da origem na multiplicidade, é esta a questão, é este o foco que vai preocupar os filósofos. Que tipo de causa daria conta de se transformar em todas as demais coisas, em tudo que existe? Que origem é essa que conteria as necessidades para que todas as demais coisas pudessem existir? As potências para que tudo mais pudesse vir a ser. A água ela é um desses elementos que traz nas suas características sensíveis, né? Ela é facilmente observável como que a água é dinâmica e se transforma. Outro argumento que leva Tales, né, a partir da observação da natureza, a fazer o raciocínio segundo a qual a água, o úmido, seria a origem, e para falar já nas categorias mais filosóficas, seria, portanto, a arqué do cosmo. Arqué, que em grego significa, em certa tradução possível, justamente a origem, mas também poderia ser compreendido no uso coloquial da palavra, como no povo grego, né, no grego antigo, como é o governo. Então a arqué, que é aquilo que governa e que é a origem, portanto a origem é também, nesse sentido, a fonte normativa que regula o comportamento da natureza. Né? Trata-se de identificar tanto
o que é a origem, como esta mesma origem, fonte das leis que regulamentam o comportamento do cosmos. Bem, a água, ela, entre suas outras características, percebe-se, por exemplo, que tudo que é vivo é úmido. De modo que quando as coisas morrem, vai perceber Tales, inevitavelmente, elas secam. Elas perdem aquela umidade que lhes constituía. Veja nós mesmos. Nós somos constituídos, em nossa imensa maioria, nossa composição material, ela é praticamente água. Né? Me falha agora os dados precisos atuais, mas mais de 80%, 90% do que nós somos, se não for mais do que isso, é constituído de água. Tá certo? Nosso cérebro, ele é basicamente uma gelatina constituída de água. Existem outros elementos, é óbvio, mas a maior parte da composição material que nos constitui é água. Veja, por exemplo, quando nossos cientistas querem saber sobre vida em outros planetas. O que eles procuram? Água. Se houver água em Marte, se houver água na Lua, a chance de que nós encontraremos vida nestes locais é muito maior. Então, ainda hoje, a água ela é compreendida como um destes fundamentos da origem, se não de todas as coisas, o que ainda, em certo sentido, pode fazer sentido. É a origem, pelo menos largamente reconhecida, dos processos vitais. Outros filósofos, depois de Tales, vão ter uma crítica a este primeiro pensador da história da filosofia. O seu discípulo imediato, Anaximandro, também da cidade de Mileto, essa cidadezinha, né, que era uma colônia jônica, né, também Anaximandro vai se preocupar com o problema da arqué, o problema da origem e governo de todas as coisas. De onde tudo veio e como é que tudo funciona. Quais são as causas da transformação do uno no múltiplo. Anaximandro, no entanto, vai questionar a posição assumida por Tales. Pensa Anaximandro que a arqué, se fosse a água, ela na verdade não daria conta de explicar o problema da origem. Né? A hipótese da água ela não é suficientemente explicativa. Pensa Anaximandro. Por que não? Porque a água ela é um elemento determinado da natureza. E um elemento finito. Quer dizer, você pega a água, coloca dentro de um copo, ela se limita. Né? Você consegue perceber a limitação que este elemento está passível. E por mais que o povo grego pudesse, em alguma medida, compreender a água como infinita, assim, se olhar a ideia de que concepções que ainda existiam de forma mais naturalizada, como, por exemplo, a ideia da Terra plana. Né? Quando você olha o horizonte do mar, você não vê o fim, então você poderia supor a água como ilimitada. Mas, de modo geral, a água é algo que limita-se e que é um elemento determinado. Então pensa Anaximandro, como é que um elemento determinado poderia dar origem, ilimitado, poderia dar origem a todas as demais coisas que existem? A infinitude que constitui a multiplicidade. Em função deste problema que Tales reconhece em relação à arqué que Anaximandro reconhece em relação à arqué de Tales, o que Anaximandro vai propor no lugar é uma outra concepção de arqué, não mais proveniente de um elemento da natureza, mas sim de algo que não estaria fora da natureza, né? Como tal, enquanto primeiros filósofos, eles seriam todos conhecidos justamente como filósofos da natureza, por não recorrerem mais a causas sobrenaturais, e sim a causas naturais no processo de explicação da origem de todas as coisas. Mas, por mais que a explicação de Anaximandro ainda seja uma explicação que está dentro da natureza,
não se trata mais de um elemento da natureza. Anaximandro falará que a origem de tudo é o que ele chamará então de apeiron. O apeiron é uma palavra grega, sem tradução precisa no português, mas que tem a ver justamente com aquilo que é ilimitado, indeterminado. Né? É o que não tem limite. O apeiron, peras, né? Que tem a ver com o limite. E A é uma partícula negativa que nega justamente aquilo que vem depois. Então é o sem limite, é o sem limitações, sem determinações. Então o apeiron é isto que na natureza, no entanto, não estaria limitado, constituindo nenhum elemento. O apeiron seria, portanto, não apenas ilimitado, mas seria indeterminado. Ele não é um elemento da natureza, um elemento determinado, e isto que ele é não tem bordas, não tem fronteiras, não tem restrições que lhe limitem. É indeterminado e ilimitado. E assim Anaximandro pensa dar conta da insuficiência da explicação da Arqué de Tales. Somente um elemento não determinado e também ilimitado poderia ser, a um só tempo, a origem de todas as coisas e todas as coisas. Ora, um terceiro filósofo vai criticar Anaximandro, um discípulo de Anaximandro, também da cidade de Mileto, desta colônia jônica. Por isso que esses três primeiros filósofos são chamados os filósofos da escola jônica, porque todos são filósofos de Mileto, que era uma colônia deste ramo da formação do povo grego, que foram os jônios. Haviam outros ramos na formação dos povos gregos, do povo grego, como os eólios, os dórios, os aqueus. Este ramo da constituição do povo grego, que foram os jônios, eles fundaram algumas colônias, entre elas a colônia de Mileto, na qual surgiu a filosofia. E, portanto, falamos assim dos filósofos jônicos. E este terceiro filósofo jônico, Anaxímenes de Mileto, ele vai seguir a tradição dos seus dois mestres anteriores. Tales, primeiro filósofo, grande matemático, aquele que previu um eclipse e acertou. Anaximandro, segundo grande filósofo, primeiro filósofo escritor, com uma série de outras teorias, primeiro que trouxe o gnomon, né, o instrumento de relógio solar para a Grécia. Foi também aquele que a ele é atribuído o primeiro mapa conhecido do mundo antigo, né, da Grécia Antiga, do mundo antigo conhecido, um mapa mais sistematizado. Existem mapas anteriores que se tem conhecimento, mas o mapa de Anaximandro é conhecido como um dos primeiros mapas da história. Mas Anaximandro também é esse que teve teorias no campo da biologia. Por exemplo, Anaximandro antecipa a teoria da evolução de Darwin. Anaximandro disse que a origem dos seres vivos veio da água, mas veio da água teriam surgido os demais seres que, num processo de transformação, dariam origem a seres como nós. É uma antecipação do evolucionismo darwiniano. Então, Anaxímenes, que faz parte dessa tradição de grandes pensadores, Anaxímenes de Mileto, no entanto, faz uma crítica aos seus dois mestres que lhe precederam. Anaxímenes avalia que tanto Tales quanto Anaximandro tinham, em certo sentido, cada um uma parte de razão. Só que ele tenta unir a concepção da arqué daqueles dois numa nova arqué. Para Anaxímenes, a origem de todas as coisas não será mais o úmido, a água, nem muito menos este princípio material, no entanto, que não era um elemento da natureza, que era o apeiron. Para Anaxímenes, a origem de todas as coisas era o ar, ou a pneuma, de onde virão palavras como pneumonia, que justamente tem a ver com uma doença do sistema respiratório. Ora, o ar, o pneuma, em certo sentido, em certas tradições, o espírito, era para Anaxímenes essa origem.
E o que o ar tinha de vantagem em relação ao úmido ou ápero? Ora, para Anaxímenes, o ar dava conta de ser, a um só tempo, determinado, um elemento da natureza, como assim era a água para Tales, mas também era um elemento que, por mais que fosse determinado, era ilimitado, como queria Anaximandro em relação ao ápero. Afinal de contas, o ar, você, né, onde quer que estejamos, lá estará o ar. Pelo menos assim pensava Anaxímenes. Nós sabemos que hoje você vai no universo, fora da Terra, a gente encontra o vácuo. Então, talvez esse raciocínio não fosse tão correto assim. Mas ele é pertinente. Até porque, se a tradução possível para ar também é espírito, né, eventualmente a gente pudesse expandir este raciocínio, sim, para o que se encontra no vácuo. Então, essa noção de ar, né, ainda circunscrita ali pelas concepções do mundo antigo, ela daria conta a um só tempo de ser um elemento determinado e, ao mesmo tempo, ilimitado. E esta característica de determinado e ilimitado permitiria que uma única coisa pudesse dar origem a todas as outras. E qual é a evidência, digamos assim, que tipo de experiência que Anaxímenes teve para poder ter esse tipo de conclusão? Ora, ao observar o mundo, ao observar a natureza, Anaxímenes percebe a seguinte situação. Ele percebe que, em função de mudanças de temperatura, que na verdade tem a ver com mudanças de aglomeração da matéria, esta matéria se transforma. Então o que ele vai dizer é, ora, ele faz ele até tem, né, conta-se até que há uma experiência que ele propõe que é sopre sua mão, né? Sopre sua mão com a boca bem fechada, né? E depois faça isso com a boca aberta. E sinta esta temperatura. Sinta a diferença de temperaturas quando o ar passa por uma situação de compressão e uma situação mais dilatada. O que muda nessa temperatura? Ora, você que já deve ter feito a experiência, percebe que quando nós sopramos com a boca um pouco mais fechada, o ar sai um pouco mais frio do que quando nós sopramos com a boca aberta. E o que isso nos ensina sobre a arqueia, a origem do universo? Ora, isso nos ensina, pensa Anaxímenes, que o ar é a origem de todas as coisas. De modo que quanto mais o ar se torna condensado, aglutinado, né, quanto mais essa matéria se aproxima, mais ele se torna sólido. Ele vai adquirindo características que lhe darão mais solidez. Então, o ar condensado vai se tornar o vento, que mais condensado vai se tornar a nuvem, que mais condensada vai se tornar a água, que mais condensada vai se tornar a terra, e mais condensada tornar-se-ia as rochas. E o lado contrário aconteceria justamente o inverso. Quanto mais rarefeito fosse o ar, portanto, quanto menos condensado, mais esse ar transformar-se-ia em elementos mais sutis. Então, quanto mais rarefeito o ar, qual o próximo passo? Do ar, o que se tem depois como rarefeito é, para pensar Anaxímenes, o fogo.
Então a gente percebe aí o fogo, o ar, a água, a terra, como os 4 elementos e, portanto, como a constituição de todas as coisas que existem. Foi assim que os primeiros 3 filósofos buscaram explicar a origem do universo pela categoria filosófica da arqué, que relaciona o problema da unidade, ou do uno, com o problema da multiplicidade. Foi assim que os primeiros 3 filósofos buscaram, portanto, superar as insuficiências na explicação mitológica. De modo que percebemos, esses filósofos não concordavam todos entre si, exceto pelo fato de que a causa e a explicação do mundo deveria ser uma só e a mesma.